Milionário surpreende ao deixar sua herança para a mendiga negra que sempre apoiou. Quando a notícia se espalhou como fogo em palha seca, a cidade inteira ficou em estado de choque. Alfredo Ferreira, o recluso milionário conhecido por sua vida isolada e misteriosa, havia falecido em circunstâncias que ninguém conseguiu compreender. O corpo foi encontrado em sua mansão, cercado de luxo e sombras, mas o verdadeiro escândalo veio logo em seguida. Sua fortuna colossal, milhões de reais, foi deixada para Clara, uma mendiga negra que vagava pela cidade, sempre com um sorriso no rosto e uma mão estendida para ajudar os necessitados. Os moradores murmuraram em incredulidade. Clara, a mulher que todos conheciam, mas poucos realmente viam? Aquela que passava os dias em frente à padaria, dividindo pão e palavras de apoio com outros desabrigados? Como era possível que Alfredo, um homem do enredo enigmático, tivesse escolhido exatamente ela para herdar sua riqueza? As especulações surgiu. Resmungou outra voz da multidão repleta de ciúmes e desconfiança. O debate se transformou em um verdadeiro tribunal de opinião pública, onde Clara virou alvo de olhares intrusivos e vozes condenatórias. Clara, por sua vez, estava paralisada. O coração pulsava em seu peito ao receber o aviso do advogado, mas a mente era um turbilhão. Aceitar a herança significava um caminho direto para a mudança, mas também uma desenterra de um passado que ela sonhava enterrar. Os fantasmas que a perseguiam não eram simples sombras, eram traumas, perdas e segredos que nunca desejou revelar. E quem era a verdadeira Clara? A mulher forte que ajudava os outros ou a menina assombrada que se escondia sob os escombros de sua própria história? E para complicar ainda mais, havia aqueles que vislumbravam a herança como uma oportunidade de contestar. Rivais de Alfredo, interessados em pilhar o que era seu por direito, começaram a se mover nos bastidores. "Isso é uma farsa!" exclamou um deles. "Bah! Que tipo de vínculo ela tinha com ele?" As palavras cortavam como facas e Clara sentia o peso de cada uma delas. Os olhares ávidos não apenas buscavam a fortuna, mas esperavam por um deslize que expusesse suas fraquezas. A pressão aumentava. Clara sabia que, ao aceitar a herança de Alfredo, estaria não só saindo de seu estado de sobrevivência, mas abrindo as portas para um futuro incerto, que poderia devastar as verdades que sempre fingiu esquecer. Ela poderia escolher fugir, deixar tudo para trás ou enfrentar a tempestade que se formava à sua frente. O que estava em jogo era mais que dinheiro, era a própria alma de Clara. Ela se viu às voltas com uma escolha que ecoava em seu coração: lutar por um futuro, ainda que nebuloso, ou sucumbir ao passado que tanto a assombrava. E enquanto o destino de sua vida se desenrolava na frente dela, o murmúrio da cidade se intensificava. E a única certeza que Clara tinha era que a vida que conhecia jamais seria a mesma. Ei, antes de continuar, e já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara sentiu o coração acelerar. O peso da cidade sobre seus ombros parecia aumentar a cada instante. As palavras dos comerciantes ecoavam em sua mente. O que vão dizer de mim agora? A pressão era insuportável. E enquanto ela processava tudo, algo inesperado aconteceu. No meio do silêncio tenso do tribunal, com olhares fixos e sussurros aflitos, a porta se abriu violentamente. Um homem entrou ofegante, quase tropeçando nos próprios pés. Ele parecia fora de lugar, com o ar de alguém que havia corrido muito. Tinha cabelos bagunçados,
roupa simples e um olhar de desespero que queimava. "Espere! Eu preciso falar!" gritou ele, sua voz rompendo o murmúrio da sala. Todos se viraram. Clara sentiu um frio na barriga. "Quem é esse?" pensou, enquanto o homem avançava com passos apressados. O advogado de Alfredo, que até então mantinha uma expressão séria, agora parecia nervoso, sem saber o que fazer. "Meu nome é Lucas." Ele parou no centro, olhando para a multidão, o suor escorrendo por seu rosto. Eu era amigo de Alfredo." O murmúrio tomou conta do ambiente. "Eu sei o que aconteceu antes dele morrer. Clara, você precisa me ouvir. Do que ele está falando?" Clara estava confusa, mas uma pequena chama de esperança surgiu dentro dela. O homem continuou. Ele não deixou a herança por compaixão. Havia um motivo mais profundo. A sala estava em silêncio, a tensão palpável. Clara pedia a ele que terminasse com os olhos, enquanto Lucas tomava fôlego. Antes de morrer, Alfredo me contou sobre o princípio da herança e de uma maldição. Ele estava obcecado por seus segredos, e você é a chave. "Uma maldição? Que bobagem!" Alguém na multidão exclamou. Mas Lucas não se deixou abalar. Ele olhou para Clara, seus olhos cheios de urgência. "Acredite em mim. Alfredo e eu fizemos um pacto. Ele acreditava que, ao deixar a herança para você, conseguiria finalmente se libertar de uma escuridão. Algo do passado dele. Algo horrível. E agora você está marcada." "Marcada?" Clara sentia o peso dessas palavras. "Eu não sou nada do que você diz." Mas então Lucas continuou. "Alfredo não queria que seus inimigos soubessem disso. Aqueles que estão aqui agora querem fazer você de escada para recuperar o que consideram direito. Se eles conhecerem a verdade sobre quem você realmente é, sobre o que está envolvido nessa herança, tudo pode desmoronar." A multidão começou a sussurrar, as expressões mudando de curiosidade para uma inquietação inquietante. Olhares de desconfiança passaram a ser lançados para Clara. "Quem é você realmente?" perguntou uma mulher. "O que está escondendo?" Clara sentia-se cada vez mais exposta, um gelo se formando em seu estômago. Ela queria gritar, queria correr, mas ainda tinha uma centelha de resistência. "Eu só ajudei. Só queria ser uma luz no meio da escuridão." "Mas a luz pode queimar, Clara." Lucas gritou, sua voz tremendo com a intensidade. "E a verdade pode ferir mais do que a escuridão." Nesse momento, um homem da plateia, que Clara não reconhecia, levantou-se abruptamente e olhou diretamente para ela. "Se há um segredo, quero saber. Eu não vou permitir que isso continue assim." Ele tinha um olhar de segurança, como se soubesse algo crucial. Clara sentia a pressão aumentar, o espaço se fechando ao seu redor, cada boca sussurrando, cada olhar desconfiado era um novo peso em seus ombros. "O que está acontecendo?" Uma inquietação crescia, como um vendaval prestes a estourar. "Ela não pode ser quem ela diz ser!" gritou outra voz. "Precisamos investigar." Com o tribunal fervendo em discussões, a única certeza que Clara tinha agora era que a vida que conhecia estava prestes a mudar para sempre. Ela queria se esconder, mas sabia que não poderia fugir. Era hora de enfrentar a tempestade e descobrir que segredos, afinal, estavam escondidos nas sombras de seu próprio passado. E enquanto um nó se formava em sua garganta, o futuro parecia mais incerto do que nunca. Clara sentia o coração acelerar. O peso da cidade sobre seus ombros parecia aumentar a cada instante. As palavras dos comerciantes ecoavam em sua mente. "O que vão dizer de mim agora?" A pressão era insuportável, e enquanto ela processava tudo, algo inesperado aconteceu. No meio do silêncio tenso do tribunal,
com olhares fixos e sussurros aflitos. A porta se abriu violentamente. Um homem entrou, ofegante, quase tropeçando nos próprios pés. Ele parecia fora de lugar, com um ar de alguém que havia corrido muito. Tinha cabelos bagunçados, roupa simples e um olhar de desespero que queimava. "Espere! Eu preciso falar!" gritou ele, sua voz rompendo o murmúrio da sala. Todos se viraram. Clara sentiu um frio na barriga. "Quem é esse?" pensou, enquanto o homem avançava com passos apressados. O advogado de Alfredo, que até então mantinha uma expressão séria, agora parecia nervoso, sem saber o que fazer. "Meu nome é Lucas." Ele parou no centro, olhando para a multidão, o suor escorrendo por seu rosto. Eu era amigo de Alfredo." Um murmúrio tomou conta do ambiente. "Eu sei o que aconteceu antes dele morrer. Clara, você precisa me ouvir." "Do que ele está falando?" Clara estava confusa, mas uma pequena chama de esperança surgiu dentro dela. O homem continuou. "Ele não deixou a herança por compaixão. Havia um motivo mais profundo." A sala estava em silêncio, a tensão palpável. Clara pedia a ele que terminasse com os olhos, enquanto Lucas tomava fôlego. "Antes de morrer, Alfredo me contou sobre o princípio da herança e de uma maldição. Ele estava obcecado por seus segredos. E você é a chave." A multidão começou a sussurrar, as expressões mudando de curiosidade para uma inquietação inquietante. "O que você quer dizer com isso?" perguntou Clara, o coração pulsando. Mas Lucas apenas balançou a cabeça. "No entanto, o que eu descobri..." Ele hesitou, desviando o olhar. "Ele nunca pretendia te deixar tudo, Clara. Na verdade, ele fez isso pensando que você era alguém mais." "Alguém mais?" Clara continha a respiração. "Quem você realmente pensa que eu sou?" Ali, em meio ao caos, Lucas olhou fundo nos olhos dela e perguntou: "Você realmente não sabe? Clara, você é a filha que ele acreditava ter perdido anos atrás." As palavras caíram na sala como uma bomba. Clara paralisou. "O quê? Não, isso não faz sentido." "Escute!" Lucas implorou, agora com a voz grave. Alfredo tinha uma filha que desapareceu em circunstâncias misteriosas. Ele nunca parou de procurá-la. Ele achava que, ao deixar a herança para você, poderia dar uma nova chance a um passado que nunca teve. A multidão estava em silêncio absoluto, todos envolvidos pela revelação. Clara sentia como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Uma vida inteira de dor e luta estava se desmanchando em sua frente. "Mas isso não pode ser verdade!" "Eu não sou ninguém. Por isso que você está sendo alvo, Clara. Aqueles que querem a herança já sabem disso. Eles conhecem a verdade escondida. E eles não vão parar até que você se torne a peça do quebra-cabeça que eles desejam." A agitação tomou conta da sala. Olhares de desconfiança e curiosidade passaram entre os presentes. O homem, a vida que conhecia, estava mudando para sempre. E enquanto as vozes se intensificavam, uma única pergunta assombrava sua mente: quem sou eu realmente? As vozes ao redor começaram a se misturar e os olhares ávidos se tornaram um mar de incertezas. Clara estava em um labirinto, e a única certeza que tinha agora era que um turbilhão ainda maior se aproximava. O que mais estava escondido nas sombras de seu passado? Ela sentia que o tempo estava se esgotando e que precisava descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. A tempestade se formava, e seu futuro, agora, estava mais obscuro do que nunca. Clara sentiu o coração acelerar.
O peso da cidade sob seus ombros parecia aumentar a cada instante. A revelação de Lucas era uma bomba prestes a explodir. Ela não sabia o que pensar. Será que Alfredo havia realmente acreditado que ela era sua filha desaparecida? A multidão murmurava. E os olhares ávidos começavam a se transformar em algo mais sombrio, como se a verdade verdadeira. Mas eu não sou ninguém. Eu sou apenas Clara. Ela tentava gritar, mas a voz falhava, uma mistura de medo e confusão tomando conta dela. O advogado de Alfredo parecia tão surpreso quanto todos, seu olhar alternando entre Clara e Lucas, enquanto as vozes da multidão aumentavam em desordem. Precisamos investigar isso. Quem é essa mulher? Alguém gritou. Então, como num filme de terror, a porta do tribunal se abriu outra vez. Desta vez, uma mulher entrou. Seus cabelos longos e desgrenhados, refletindo um ar de desespero. Não, esperem! Ela gritou, as palavras ecoando como um sinal de alarme. Clara a reconheceu imediatamente. Era Marie, uma ex-colega de escola que havia desaparecido anos atrás e que todos acreditavam ter morrido em um acidente. O que ela estava fazendo ali? Maria avançou, seus olhos buscando Clara com intensidade. Você não pode acreditar no que Lucas disse. Ele está errado. A sala ficou em silêncio, exceto pelo som do coração de Clara, batendo em um ritmo frenético. Alfredo nunca teve uma filha perdida. A verdade é muito mais terrível. Clara estava tensa. Queria gritar, mas nenhuma palavra saiu. A multidão murmurejava novamente. O que você quer dizer, Marie? Perguntou Lucas, inquieto. Você sabe de algo? Eu sei mais do que você imagina. Marie caminhou para mais perto, um brilho desesperado nos olhos. Alfredo foi acusado de um crime. Ele não era o homem que todos pensavam ser. Ele estava envolvido em algo muito maior. Algo que não tinha a ver com Clara ou com compaixão. Isso é um absurdo! Gritou um homem da multidão. O que você está tentando esconder? Não! Escutem! Vocês não entendem! Marie estava quase chorando, a tensão acumulando no ar. Ele estava ligado à máfia. E Clara foi usada como um peão em um jogo terrível que começou muito antes de você aparecer. Clara. O choque ressoou como um trovão. Clara olhou para Marie, sentindo a sala girar ao seu redor. Como assim, usada? O que você quer dizer com isso? Clara se sentia presa em um pesadelo. A única coisa que sabia era que precisava saber a verdade. Alfredo não deixou a herança por amor ou compaixão. Ele queria criar um legado, uma forma de manter o controle sobre todos os que estavam envolvidos. E você pode ser a chave para isso. Marie disse, e sua voz soou como um aviso. Um homem do fundo da sala, que parecia estar quieto, levantou a mão. Se isso for verdade, precisamos impedi-la. Essa mulher não pode receber o que é dela. O clamor da multidão se intensificou, cada um querendo seu pedaço da verdade. E Clara, agora mais confusa do que nunca, não sabia em quem confiar. Nesse momento, a tensão se tornou insuportável. A verdade parecia se desdobrar como um origami tortuoso, cada novo pedaço revelando segredos mais obscuros. Clara, lutando para entender quem realmente era, viu o futuro se desvanecer ainda mais. E enquanto todos se agitavam, uma luz apagou a sala repentinamente. Clara teve um estalo, um pensamento desesperado. Se Alfredo não era quem dizia ser, quem sou eu? O que mais foi escondido de mim? Um grito cortante ecoou pela sala, mas não foi dela. Quando a luz piscou de volta, Clara viu os rostos apavorados da multidão, e uma sensação de terror tomou conta.
Ao seu redor havia mais do que apenas pessoas desconfiadas. Algo muito mais profundo estava em jogo. Um segredo que poderia mudar tudo. Ninguém sabia, mas o eco de uma batida distante começou a soar. E Clara percebeu que o jogo estava apenas começando. E, enquanto a escuridão se aproximava, o nó na sua garganta se apertava, como uma corda prestes a se romper. Clara sentiu o coração acelerar. O peso da cidade sobre seus ombros parecia aumentar a cada instante. A revelação de Lucas era uma bomba prestes a explodir. Ela não sabia o que pensar. Será que Alfredo havia realmente acreditado que ela era sua filha desaparecida? A multidão murmurava, e os olhares ávidos começaram a se transformar em algo mais sombrio, como se a verdade verdadeira estivesse à espreita, pronta para emergir das brumas do passado. Mas eu não sou ninguém! Eu sou apenas Clara! Ela tentava gritar, mas a voz falhava, uma mistura de medo e confusão tomando conta dela. O advogado de Alfredo parecia tão surpreso quanto todos, seu olhar alternando entre Clara e Lucas, enquanto as vozes da multidão aumentavam em desordem. Precisamos investigar isso! Quem é essa mulher? Alguém gritou. Então, como num filme de terror, a porta do tribunal se abriu outra vez. Desta vez, uma mulher entrou. Seus cabelos longos e desgrenhados refletiam um ar de desespero. Não! Esperem! Ela gritou, as palavras ecoando como um sinal de alarme. Clara a reconheceu imediatamente. Era Marie, uma ex-colega de escola que havia desaparecido anos atrás e que todos acreditavam ter morrido em um acidente. O que ela estava fazendo ali? Marie avançou, seus olhos buscando Clara com intensidade. Você não pode acreditar no que Lucas disse. Ele está errado. A sala ficou em silêncio, exceto pelo som do coração de Clara, batendo em um ritmo frenético. Alfredo nunca teve uma filha perdida. A verdade é muito mais terrível. Clara estava tensa. Queria gritar, mas nenhuma palavra saiu. A multidão murmurejava novamente. O que você quer dizer, Marie? Perguntou Lucas, inquieto. Você sabe de algo? Eu sei mais do que você imagina. Marie caminhou para mais perto, um brilho desesperado nos olhos. Alfredo foi acusado de um crime. Ele não era o homem que todos pensavam ser. Ele estava envolvido em algo muito maior. Algo que não tinha a ver com Clara ou com compaixão. Isso é um absurdo! Gritou um homem da multidão. O que você está tentando esconder? Não, escutem, vocês não entendem. Marie estava quase chorando, a tensão acumulando no ar. Ele estava ligado à máfia e Clara. Clara foi usada como um peão em um jogo terrível que começou muito antes de você aparecer, Clara. O choque ressoou como um trovão. Clara olhou para Marie, sentindo a sala girar ao seu redor. Como assim, usada? O que você quer dizer com isso? Clara se sentia presa em um pesadelo. A única coisa que sabia era que precisava saber a verdade. Alfredo não deixou a herança por amor ou compaixão. Ele queria criar um legado, uma forma de manter o controle sobre todos os que estavam envolvidos. E você pode ser a chave para isso. Marie disse, e sua voz soou como um aviso. Um homem do fundo da sala, que parecia estar quieto, levantou a mão. Se isso for verdade, precisamos impedi-la. Essa mulher não pode receber o que é dela. O clamor da multidão se intensificou, cada um querendo seu pedaço da verdade. E Clara, agora mais confusa do que nunca, não sabia em quem confiar. Nesse momento, a tensão se tornou insuportável. A verdade parecia se desdobrar como um origami tortuoso, cada novo pedaço revelando segredos mais obscuros. Clara, lutando para entender quem realmente era, viu o futuro se desvanecer ainda mais. De repente,
Um estrondo fez o tribunal tremer. A porta principal foi aberta com força e um grupo de homens de terno entrou com a confiança de quem dominava o lugar. Clara sentiu um frio na espinha ao reconhecer um dos rostos. Era um ex-parceiro de Alfredo. Alguém do seu passado. Ele avançou, olhando diretamente para Clara, os olhos frios e calculistas. Acha que pode fugir do que pertence a nós? Você é mais do que imagina, Clara. Do que você está falando? Ela tentou protestar, mas a voz não saiu. O homem sorriu, mas não havia gentileza em seu olhar. A herança não é apenas dinheiro. Ela é um caminho para algo muito maior. E você é a peça que falta no nosso quebra-cabeça. Não pense que está segura. O murmúrio na sala ficou ensurdecedor. Clara mal podia respirar. O que estava acontecendo? O choque começou a se transformar em pânico. Ela percebeu que não era apenas uma questão de dinheiro. Era algo muito maior. A herança estava ligada a um mundo de sombras, e ela estava no centro disso tudo. Enquanto a multidão se agitava, Clara virou-se para Lucas, que parecia tão perdido quanto ela. "O que fazemos agora?" Ele sussurrou, e Clara soube que a resposta era incerta. Eles precisavam descobrir a verdade, mas ao mesmo tempo, o passado estava pressionando e o presente se tornava cada vez mais insuportável. A tempestade estava apenas começando e Clara tinha certeza de que o que restava seria ainda mais aterrador do que tudo o que já vivenciou até agora. Clara sentiu o coração acelerar. O peso da cidade sob seus ombros parecia aumentar a cada instante. O homem de terno havia deixado claro que ela não era apenas uma mendiga, mas uma peça importante em algo muito maior. O pânico crescia, a sala fervia com vozes entrecortadas, cada uma clamando por atenção e respostas. E então, para seu horror, algo ainda mais dramático aconteceu. A porta do tribunal se abriu novamente, mas desta vez não eram apenas homens de terno que entravam. Uma mulher apareceu, arrastando consigo uma atmosfera de familiaridade e terror. Era Renata, a irmã de Alfredo. Clara nunca a ouviu mencionar, mas agora ela estava ali, com olhos inflamados e expressão de quem trazia a tempestade consigo. "Chega! Basta!" gritou Renata. E os murmúrios cessaram instantaneamente. Todos os olhos se voltaram para ela. "Clara, você precisa saber a verdade agora, antes que seja tarde demais." Clara ficou paralisada. O que Renata sabia? O que estava acontecendo? A tensão na sala era palpável, como uma corda esticada prestes a se romper. Renata avançou, ignorando os olhares desconfiados que a seguiam. "Você não pode confiar em ninguém aqui. Isso é só um jogo de poder." "Que jogo? Que poder?" Clara perguntou, a voz tremendo. As palavras escorriam de seus lábios como água, ineficazes diante da tempestade que se formava. O advogado parecia perder a compostura, olhando de Renata para Lucas e depois para Clara, como se estivesse no meio de uma encruzilhada. Alfredo não era um homem bom. Ele fez inimigos, e você é a chave para sua destruição, Renata disse, jogando a verdade nua ao vento. A sala estremeceu, e o murmúrio retornou, misturado com sussurros de incredulidade. Cada palavra de Renata pinçava os medos que Clara tentava enterrar. Mas, no meio daquele caos, algo ainda mais inesperado ocorreu. A luz começou a piscar. 1, 2, 3 vezes, até que, finalmente, tudo ficou escuro. O tribunal mergulhou em trevas. E os gritos ecoaram. A situação se transformou em um desespero coletivo.
Quando a luz voltou, Clara ficou atônita. No centro da sala, Renata estava caída no chão, imóvel. Um homem a segurava. Seu olhar feroz. Ele era um dos homens de terno que havia entrado antes. O caos estourou. Os gritos se tornaram mais altos. A multidão entrou em pânico. Clara não sabia o que fazer. O mundo parecia sair do eixo. Renata! Gritou Alfredo com uma voz trêmula, surgindo como um fantasma. Ele estava vivo. A multidão estava em choque. Mentes tentavam processar o que acabavam de ver. As revelações estavam brotando como ervas daninhas. E cada nova camada trazia consigo uma nova onda de confusão. Você fez isso, não fez? Você colocou isso em movimento! Renata sussurrou, tentando se levantar, mas a dor a impediu. Os olhares de todos mudaram. Não eram mais apenas espectadores. Era como se a sala tivesse se tornado uma arena de gladiadores, onde segredos e traições dançavam em um ritmo sombrio. No meio da confusão, Clara percebeu algo que ninguém mais viu. Uma marca na mão de Renata. Dava a impressão de um símbolo, um antigo emblema que Clara não conseguiu identificar, mas que queimava como um farol em sua mente. E assim, o que era uma luta por herança se transformou em uma batalha épica de segredos, mentiras e um passado obscuro que agora ameaçava devorar todos ali presentes. O que cada um sabia, quem estava realmente ao seu lado. E o passado de Clara, com suas sombras e sombras ainda mais profundas, pronto para emergir e mudar suas vidas para sempre. Enquanto a confusão aumentava, Clara percebia que a tempestade tinha apenas começado. Clara sentiu o peso se intensificar. A sala, agora cheia de tensão, parecia girar ao seu redor. Renata estendida no chão, olhos cerrados. O homem de terno segurando-a não parecia um salvador, mas um predador. O coração de Clara batia rápido, como se quisesse escapar do peito. Renata! Ela gritou, mas sua voz estava distante, como um eco. O murmúrio da multidão crescia. Vozes misturadas em pânico, incerteza e curiosidade. Pessoas se aproximavam. Algumas tentavam mover Renata, outras apenas observavam, como se a cena fosse um espetáculo. Ela não pode estar morta, Clara pensou, mas uma sensação fria percorreu sua espinha. E se a irmã de Alfredo não estivesse apenas desmaiada? E se esses homens de terno fossem parte de algo muito mais sinistro? Largue ela! Lucas gritou, sua voz cortando o ar como uma faca. Você não tem ideia do que está fazendo. O homem que segurava Renata sorriu de forma sinistra. Eu sei mais do que você imagina, garoto. E você? Você nem sabe quem está realmente protegendo. Clara sentiu seu coração afundar. O que ele queria dizer? A sala agora era um caldo de insegurança. O advogado de Alfredo estava congelado. As mãos trêmulas, olhos ignorando a bagunça à sua volta. O momento estava prestes a escorregar para o caos. Ela é uma traidora! O homem de terno berrou, apontando para Renata. E você, Clara, é apenas uma marionete nessa história. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Clara ficou paralisada. O que ele estava insinuando? Traidora? Marionete? Ela não entendia. Tudo parecia um pesadelo. Esperem! O que isso significa? A voz de Clara tremia, mas lutava para se manter forte. Mas o homem continuou, como um maestro orquestrando uma sinfonia de desespero. Vocês não conhecem a verdadeira Renata. Ela tem um passado que deve ser revelado. Uma onda de murmúrios percorreu a sala. Olhos curiosos se viraram para Renata, como se a escuridão em torno dela estivesse
prestes a ser exposta. O homem se inclinou para Clara, seu olhar penetrante. Ela fez um pacto, minha cara, e você está prestes a se tornar parte dele se não tomar cuidado. Clara sentiu-se tonta. Pacto? Do que ele estava falando? E então, algo na expressão de Renata começou a mudar. Ela começava a se mexer e uma expressão de dor se fixou em seu rosto. Clara, não acredite nele! Renata murmurou entre dentes, lutando contra a pressão que a mantinha no chão. O homem sorriu satisfeito. Veja, até ela sabe. O que mais está escondendo, Renata? Ele estava se divertindo. A verdade é que você e Clara não são tão diferentes quanto pensa. Existe uma conexão, algo que liga as suas histórias. As sombras desse passado estão aqui e não podem ser ignoradas. O caos se intensificou. Clara sentiu suas pernas tremerem. As palavras dele eram profundas como um corte fresco. Conexão com Renata? O que ela poderia ter com alguém como ela? Sentiu um nó se formar no peito. E então, em um ato quase instintivo, Clara olhou para Renata, à procura de respostas. Mas Renata estava se contorcendo e Clara viu uma lágrima escorregar por seu rosto. Você não sabe o que está em jogo, Clara. O que fiz foi para proteger. Você não pode. Uma luz estrondosa irrompeu na sala, interrompendo a tensão. Clara quase não pôde acreditar no que viu. A porta branquíssima do tribunal explodiu em pedaços e uma figura encapuzada surgiu, envolta em sombras. Clara sentiu que tudo congelou. Chega! Todos vocês precisam ouvir a verdade. A figura falou com uma voz poderosa que reverberou entre as paredes. Clara sentiu um arrepio. O que essa pessoa sabia? E mais importante, quem era? Não havia mais fuga? As palavras que estavam prestes a ser ditas poderiam mudar tudo o que Clara pensava que sabia sobre seu passado e sobre si mesma. A tempestade que se aproximava não era apenas uma metáfora. Ninguém estava salvo agora. E sua vida, o que restava dela, estava prestes a se desfazer em fragmentos. A única certeza era que segredos horríveis estavam prestes a ser revelados. Clara sentiu o frio do medo. O que viria a seguir poderia desmoronar o que lhe restava de certeza. A figura encapuzada ficou parada no centro da sala, sua presença quase hipnótica. Clara sentiu o coração acelerado, as palavras dela reverberando como um trovão em sua mente. A verdade precisa ser revelada. E com isso, ela se afastou da porta, revelando um rosto familiar. Isabela? Clara sussurrou. A mulher sob o manto era ninguém menos que a melhor amiga de sua infância, a garota que desapareceu anos atrás. A revelação atravessou a sala como uma faca, cortando através do caos. Clara mal podia acreditar. Como você? O que você está fazendo aqui? Isabela avançou, derrubando as barreiras de mistério. Clara, não há tempo para perguntas. Eles estão vindo atrás de você. O tumulto em torno delas parecia diminuído a uma simples troca de olhares. O homem de terno que segurava Renata, surpreso com a presença de Isabela, ficou tenso, como se sentisse que tudo estava prestes a desmoronar. Você está viva! Eu pensei que você tivesse morrido. Clara respondeu, estalafrite de mistério, uma onda de emoções, pensando do interior de sombra, mas Isabela ignorou o choque. É perigoso aqui! A multidão começou a se mover, uma corrente de murmúrios. Quem é ela? Alguém gritou. O ar estava carregado com a tensão da incerteza. Basta! O homem de terno rugiu, seu controle sobre a situação escorrendo como areia entre os dedos. Essa mulher não faz parte disso! Ele deu um passo à frente, preparando-se para agir, mas Isabela se virou com um olhar feroz. Eu faço parte de tudo isso! Clara!
O legado do qual você é uma parte é muito maior do que tribunal. Alfredo e Renata estão conectados a forças que vão além da imaginação. E você precisa saber a verdade. Qual verdade? Clara questionou. O nó em sua garganta se apertando ainda mais. Eu sou sua irmã! As palavras de Isabela ecoaram pela sala. Cada sílaba uma explosão de realidades em colapso. Clara paralisou, o mundo girando ao seu redor. Como assim? Você não entende. Eu era a filha desaparecida que Alfredo acreditava ter perdido. Meus pais, eles estavam envolvidos em algo terrível. E você, Clara? Você é mais importante do que qualquer um sabe. Eles usaram você como uma distração. A revelação a atingiu como um soco. Clara não conseguia processar tudo isso. Isso não pode ser verdade. Eu não sou ninguém. Eu sou apenas Clara. Não, você é mais do que isso. Você é herdeira de um legado que se estende por gerações. E tudo o que aconteceu aqui, todos esses conflitos, as traições, está tudo ligado a você. Um grito surgiu da multidão e a tensão ficou insuportável. Ela está mentindo! Alguém berrou. Olhares desconfiados rasgaram a sala. Mas Clara sabia, no fundo de seu coração, que algo havia mudado para sempre. Sua vida estava repleta de mentiras, e a verdade era uma arma poderosa. Isabela fez um gesto, e nesse momento, tudo parecia acontecer ao seu redor. A luz do tribunal piscou novamente. Uma nova onda de pânico parecia se arrastar pela sala. E, de repente, o homem de terno que segurava Renata se soltou e um grito cortou o ar. Renata estava de pé, mas não parecia a mesma. Ela gritou, enquanto o teto do tribunal começava a ruir. Cortinas de fumaça e poeira caindo ao redor. Vocês não sabem o que está prestes a acontecer. O pânico se espalhou e Clara, em meio a tudo isso, percebeu que a tempestade não era apenas sobre a herança ou segredos familiares. Era sobre algo muito mais sombrio, algo que transcendeu suas piores expectativas. E enquanto a estrutura ao seu redor começava a desmoronar, uma única pergunta ecoava em sua mente. O que mais está prestes a ser revelado? A sala estava prestes a colapsar, e em meio ao caos, Clara sabia que qualquer resposta poderia ser a última. Clara sentiu o peso se intensificar. A sala, agora cheia de tensão, parecia girar ao seu redor. Renata estendida no chão, olhos cerrados, o homem de terno segurando-a não parecia um salvador, mas um predador. O coração de Clara batia rápido, como se quisesse escapar do peito. Renata! Ela gritou, mas sua voz estava distante. O murmúrio da multidão crescia. Vozes misturadas em pânico e curiosidade. Algumas pessoas se aproximavam, enquanto outras pareciam simplesmente observar e desenrolar da cena. O advogado de Alfredo estava paralisado, olhos passando de Renata para Isabela e depois para Clara, como se não conseguisse processar o que estava acontecendo. Ela não pode estar morta, Clara pensou, uma sensação de desespero tomando conta de seu peito. E se a irmã de Alfredo não estivesse apenas desmaiada? E se tudo isso fosse um plano muito mais sombrio do que ela poderia imaginar? Largue ela! Lucas gritou, sua voz cortando o ar. O homem que segurava Renata sorriu, um sorriso que não trazia nada de bom. Eu sei mais do que você imagina, garoto. E você? Você nem sabe quem está realmente protegendo. Clara sentiu seu coração afundar. O que ele queria dizer? A sala agora parecia um caldeirão prestes a transbordar. O homem começou a avançar, o olhar fixo em Clara. A herança não é só um monte de dinheiro, Clara.
é uma chave para algo que você não faz ideia. E Renata teve um papel importante nisso. O caos se intensificou e, de repente, tudo em que Clara acreditava começou a desmoronar. O homem de terno se inclinou e, com a voz ameaçadora, disse: "Você pode ser que seja a única capaz de libertar ou condenar a todos nós." Renata, ainda no chão, finalmente abriu os olhos. Clara a observou, a respiração presa. A expressão de Renata mudava rapidamente de dor para uma determinação feroz. Ela se levantou lentamente, como se uma nova força a envolvesse. "Clara, agora é a hora de saber a verdade", gritou com urgentíssimo. Mas antes que ela pudesse explicar, o teto do tribunal começou a rachar com estrondos. Clara olhou ao redor e as luzes piscavam. A sala inteira estava se desintegrando. As paredes tremiam e um pedaço do teto desabou perto deles. O pânico tomou conta. Gritos ecoaram e a multidão se espalhou em todas as direções. No meio do caos, a voz de Isabela surgiu, alta e clara. "Clara, você precisa confiar em nós. Seu passado tem segredos que podem mudar tudo." E foi nesse instante, quando menos esperavam, que uma porta escondida na lateral da sala se abriu violentamente, revelando uma escada escura. Clara hesitou. O que era aquilo? Uma saída? Mas de que maneira? E por que ela deveria seguir mais uma vez depois de ter enfrentado tanto? A figura enigmática que havia anunciado a tempestade antes, agora estava se aproximando. "Vá, Clara! A verdade está lá embaixo. Se ficar, deixará todos à mercê do que está prestes a acontecer." O homem de terno rosnou. "Você não pode confiar. Eles só querem usar você como um peão." A tensão era insuportável. Clara percebeu que o que estava prestes a acontecer não era apenas o colapso do tribunal, mas uma divisão das lealdades ao seu redor. Neste momento, ela viu a conexão nos olhos de Renata e Isabela. O que elas tinham em comum era a verdadeira chave de tudo. E subitamente, sossegando a mente, ela percebeu que esse caos poderia ser uma oportunidade. Com um salto no peito e o eco do colapso à espreita, Clara tomou uma decisão. "Se essa verdade me libertar, não vou recuar." E com isso, começou a descer a escada, deixando para trás tudo o que acreditava saber. Mas à medida que descia, algo a atingiu com força. Uma revelação devastadora estava prestes a ser descoberta. E no fundo do coração, Clara sabia que o que estava à sua espera poderia mudar todo o sentido de sua vida. Enquanto desaparecia nas sombras da escada, o grito de Renata e Lucas ecoou atrás dela. "Você não pode fazer isso sozinha." "Clara, a verdade vem com um preço." E Clara se perguntou que preço seria esse. A verdade agora parecia não apenas libertadora, mas potencialmente fatal. Uma nova tempestade estava se formando, e o que viria a seguir poderia ser ainda mais aterrador do que tudo que já enfrentara. Clara desceu os degraus obscuros com o coração disparado. Cada passo ecoava a incerteza do que estava por vir. A escuridão ao seu redor parecia viver, pulsando, como se respondesse ao peso das revelações que a cercavam. Se Isabela estava certa, tudo o que conhecia estava prestes a mudar. "Clara!" A voz de Renata ecoou, desvanecendo na distância. Clara hesitou, lembrando-se do caos, da tensão no tribunal. "Preciso saber a verdade, antes que seja tarde demais", pensou, acelerando o passo. As sombras dançavam ao seu redor, e palavras sussurradas da multidão tornaram-se um borrão distante.
Ali embaixo, longe do pânico, talvez conseguisse encontrar uma resposta. Quando chegou ao final da escada, entrou em uma sala fria e úmida. O cheiro de mofo era forte. O ar estava pesado, como se guardasse segredos antigos. Clara olhou em volta. Havia caixas, arquivos e uns poucos quadros empoeirados nas paredes. Tudo parecia esquecido, como se parte da história estivesse ali, esperando ser luzida. Então ela ouviu um som, um leve arranhar. Clara virou-se e a tensão a envolveu como um fio prestes a arrebentar. Isabela chamou, mas a escuridão não respondeu. O nó na garganta tornou-se mais apertado. Clara! A voz de Isabela surgiu das sombras, suave, mas urgente. Escute, precisamos desenterrar o que está escondido. Clara sentiu um arrepio. O que ela descobriria? Mas sua determinação era maior do que o medo. Era hora de enfrentar a verdade. Juntas, Clara e Isabela começaram a abrir as caixas. Documentos empoeirados falaram de uma vida que elas não conheciam. Cartas, fotos antigas e registros que ligavam seus passados. Cada papel revelava um pedaço do quebra-cabeça. Uma conexão que o tempo havia tentado enterrar, mas que agora estava à beira da luz. Olha isso! Clara segurou uma foto amarelada onde reconheceu o rosto de Alfredo, mas ao lado dele, uma mulher com um sorriso triste. Quem é ela? Perguntou o estômago revirando. Isabela olhou de perto, os olhos arregalados. Ela é nossa mãe. Nosso quê? O choque fez Clara vacilar. Todas as histórias, todos os segredos estavam ali. No entanto, assim que a realidade se firmava, um estrondo ecoou pelo labirinto. Clara e Isabela se entreolharam. A sala estava prestes a ser invadida. Rápido, temos que esconder isso. Isabela correu para um campo escuro, onde se agacharam. O coração batendo como tambores. O som dos passos se aproximava, reverberando pelo corredor. Ali estavam eles, os homens de terno. Claramente determinados, buscavam algo. A tensão aumentava. Uma luz se acendeu, revelando suas sombras, e Clara percebeu que a luta estava longe de acabar. Não podemos ficar aqui! Isabela sussurrou, a voz trêmula, e em um impulso, Clara levantou-se. Eu sei o que sou, e sei que posso enfrentar eles. E ao pronunciar essas palavras, uma onda de coragem a invadiu. As duas saíram do esconderijo, e entre as sombras, caminharam em direção à porta. Temos que acabar com isso. Esta história não pode continuar. Clara exclamou, sentindo o poder da revelação. A liberdade estava ali, à espera. Mas quando abriram a porta, uma barreira de vozes as cumprimentou. O tribunal ainda havia desmoronado. Mas agora era o momento de não voltar atrás. Clara ergueu a cabeça e enfrentou a multidão que a cercava, esperando que seu passado não fosse mais uma prisão. Chega! Gritou enérgica. A verdade não tem medo. O sussurro se transformou em um rugido, ecoando na mente coletiva de todos ali presentes. E enquanto os rostos se voltavam, Clara sentiu, pela primeira vez, que poderia ser mais do que uma dona de uma herança. Poderia ser a heroína de sua própria história. No horizonte, uma nova tempestade se aproximava, mas dessa vez ela estava pronta para enfrentá-la. O poder da verdade bateu como um tambor, e Clara não teria medo de descobrir o que mais estava escondido. E enquanto a cena se fechava, a história não terminava ali. Clara sabia que o caminho seria longo, cheio de segredos a desvendar e verdades a enfrentar. E você, meu amigo, que acompanhou essa jornada a partir do começo, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir.
Esgrime o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que essa comunidade cresça cada vez mais. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, comparte!